Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bio é Vida. Hoje, a nossa aula especial é essa aí, ó. Vamos falar sobre proteínas. Lembra, proteínas são elementos essenciais à composição dos seres vivos, principalmente a nossa. As proteínas são os principais elementos componentes dos animais. Se nós fizermos uma análise na constituição dos seres vivos, nós temos, dentro do grupo dos animais, a água como sendo o elemento mais abundante. Porém, dentro das substâncias orgânicas, as proteínas são as mais abundantes existentes nos animais. Vamos trabalhar com isso aqui comigo, por favor? Vamos lá? O que são as proteínas? Nós definimos proteína como sendo um biopolímero de aminoácidos. Galera, essa é a palavrinha mágica para nós aqui, ó. Aminoácidos. O que é um biopolímero? Um biopolímero, de uma maneira bem simples, é uma grande molécula formada pela sequência de unidades, onde cada unidade de um polímero nós chamamos de monômero. Ok? Cada unidade de um polímero é um monômero. No caso da proteína, é uma molécula muito grande, onde cada unidade é um aminoácido. Então, se a proteína é um polímero, o monômero formador da proteína é o aminoácido. Esse aí, ó, que você está vendo aí. Por que ele tem aminoácido? Por que ele é chamado aminoácido? E o que ele possui? Esta é a molécula simples de um aminoácido, onde o termo aminoácido vem do fato dele possuir um grupamento amino, né? NH2 aqui, e um grupamento ácido carboxílico, ou simplesmente uma carboxila. Esta composição é comum a todo aminoácido, ok? Ele tem um R, uma cadeia lateral, ou simplesmente um radical, que é o que vai diferenciar os distintos aminoácidos. É essa ação. Toda essa parte acima do traço que eu fiz para você, ela é comum a toda molécula de aminoácido. Só uma observaçãozinha, a galera da química adora. Vocês estão vendo esse carbono aqui, ó? Ele é um carbono alfa, um carbono quiral. Ele permite uma isomeria óptica nessa molécula, ok? Então, este é um aminoácido. Dentro da natureza, nós temos grupos distintos de aminoácidos. Quais são os tipos de aminoácidos que nós vamos encontrar na natureza? Primeiro, os aminoácidos naturais. Quem são os aminoácidos naturais? São aqueles produzidos pelo organismo, ou seja, são aqueles aminoácidos dentro que existem que nós produzimos. Um detalhe, os vegetais, os autótrofos, todos os aminoácidos são naturais porque eles produzem o seu próprio aminoácido, todos, ok? No nosso caso, não. Nós temos alguns aminoácidos naturais. Tanto que quem no nosso corpo principalmente produz esses aminoácidos? O fígado, ok? Os outros aminoácidos são os aminoácidos essenciais. Quem são eles? São aqueles que a gente obtém através da nossa alimentação. São aqueles que a gente precisa comer. Nós sabemos que a principal fonte de proteína existente para o organismo, para o nosso organismo, é aquele derivado de outros animais, da carne. É muito comum. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que não são adeptas a se alimentar de carne, a comer esse tipo de elemento. Então, existem uma série de vegetais que apresentam um grupo e todos os elementos essenciais para a gente quando se fala em aminoácidos. Por falar nisso, olha aqui, ó. Olha, olha os aminoácidos que existem na natureza. Nós temos na natureza todos esses aminoácidos. Ai, Mateuzinho, eu preciso saber desses aminoácidos. Não. Você precisa saber identificar que existem 20 tipos de aminoácidos distintos que estão descritos na tabela aí para vocês. Esses aminoácidos descritos vão ser utilizados por nós quando analisarmos o processo de síntese de proteínas. Beleza? Não as suas fórmulas moleculares, mas, tá? Só um detalhe. Você pode observar, ó, que todos têm, ó, grupamento amino, grupamento ácido. Grupamento ácido, grupamento amina, grupamento ácido, grupamento amina. Todos têm o grupamento aminoácido. Beleza? Agora, para que os aminoácidos se liguem, eles vão se ligar através de uma chamada ligação peptídica. Mateuzinho, o que é a ligação peptídica? É a ligação entre dois aminoácidos. Ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos, ok? Tanto que aqui nós temos ilustrando isso. Como que essa ligação peptídica vai acontecer? Galera, eu quero que vocês observem comigo. Aminoácido 1, aminoácido 2, ok? Observe que esse hidrogênio dessa amina
vai se ligar a essa hidroxila desse ácido carboxílico. Vai acontecer uma união entre esses elementos. Quando essa união acontecer, esta ligação e essa ligação vão ficar soltas. Essa hidroxila com esse hidrogênio vão sair e vão formar, olha aqui, vão formar uma molécula de água. E aquela ligação apontada pela flecha é essa aqui, ó. Essa ligação é a chamada ligação peptídica. É aquela ligação que une dois aminoácidos. Ela sempre vai acontecer entre o ácido carboxílico e a amina de um aminoácido com outro, com liberação de uma molécula de água. Se você retornar à aula sobre água, você vai identificar que essa reação é chamada síntese por desidratação, ok? Porque eu estou construindo moléculas, perdendo moléculas de água. Este elemento, formado por dois aminoácidos, unidos por uma ligação peptídica, nós damos o nome de dipeptídeo. Tanto que um aminoácido, tanto que uma proteína, ela tem como sinônimo cadeia polipeptídica ou simplesmente um polipeptídeo. É uma molécula formada por vários dipeptídeos. Beleza? Ligação peptídica, ligação entre dois aminoácidos que acontece entre a amina de um e a carboxila do outro, com liberação de uma molécula de água. Na química, para aqueles que gostam, durante o processo de formação de uma proteína, a ligação peptídica transforma aquela reação, aquela ligação da carboxila com a amida, com a amina numa função amida, ok? Beleza? Num processo aí que vai existir. Tranquilo? Agora, quais são as funções? Para que servem as proteínas? Eu vou listar para vocês uma série de funções ligadas às proteínas. Primeiro, olha lá, ela tem a função estrutural. É a principal estrutura dos animais. Nós podemos citar como, por exemplo, o colágeno e a queratina. A queratina forma o cabelo. Não tenho muito, mas o suficiente, né? A queratina forma o cabelo e o colágeno determina a elasticidade da nossa pele, por exemplo. Nós temos as proteínas reguladoras. Nós podemos citar as enzimas e os hormônios. Mateuzinho, enzima é reguladora? Sim. Ela é um catalisador, ela participa de todas as reações, ela regula a velocidade das reações. E os hormônios, como por exemplo a insulina, é um hormônio que atua no processo de controle da taxa glicêmica. São proteínas reguladoras. Nós temos proteínas receptoras, são aquelas presentes na membrana das células, aquelas que recebem a informação quando algum organismo chega até a célula. Nós temos proteínas transportadoras, tais como as hemoglobinas, que estão presentes no sangue e responsáveis por transportar os gases, bem como as permeases, que são proteínas da membrana plasmática que atuam em processos de difusão facilitada e transporte ativo. Se você não viu ou não lembra o que é difusão facilitada ou transporte ativo, se inscreva no nosso canal e assista a nossa aula sobre membrana plasmática, ok? Nós temos proteínas reservatórias, proteínas de armazenamento, como a albumina e a caseína, são proteínas de reserva. A albumina é aquela do leite, galera. Reserva de energia para alguns organismos em determinados momentos. Nós temos proteínas defensoras, como os anticorpos, imunoglobulinas. Hoje nós vivemos aquela pandemia do Covid, né, do coronavírus, né, a doença do Covid-19 e o coronavírus. Nós estamos tentando estimular a produção de anticorpos e imunoglobulinas, ou chamada imunoglobulinas. E reparadora, como a fibrina. A fibrina é uma proteína que participa do processo de coagulação do sangue. Gente, eu listei algumas das proteínas e algumas das funções desempenhadas por elas. Elas são fundamentais no nosso organismo. Agora, observe o esquema. Mateuzinho, o que tem a ver um gene com uma proteína? Galera, atenção! Toda proteína que existe na sua célula, ela foi produzida pelo seu organismo a partir de uma receita, que é o gene. Eu vou falar o que eu falo para todos os meus alunos para que vocês entendam de uma maneira muito simples. O que é o DNA? O DNA é um grande livro de receitas, ok? Onde cada receita do meu DNA contém a informação para produzir uma proteína. Quem é cada receita? É um gene.
Então, galera, todas as proteínas do meu organismo são produzidas a partir do meu código genético. Atenção! Você sempre ouve falar que quem manda na célula, quem manda no organismo é o DNA. Perfeitamente. Porém, contudo, todavia, no entanto, ele manda, mas quem executa é e são as proteínas. Por isso que toda proteína é produzida com um objetivo, a partir de um código genético. Ok? Então, o DNA manda, a proteína executa a função. É ela que é produzida a partir do código genético. Essa é a ação. Daqui a algumas aulas eu vou trazer para vocês a aula do processo de tradução, que é esse processo de produção de proteínas. Eu vou trazer a sequência do que acontece e eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Ok? Então, gente, toda proteína é produzida a partir do código genético. Ela é produzida para fazer aquilo. Ela é produzida para fazer aquilo, tá? Eu tenho uma perguntinha para vocês. Como determinar se duas proteínas desempenham a mesma função? Eu tenho um organismo e nesse organismo eu peguei duas proteínas de maneira aleatória. Como saber se elas desempenham a mesma função? Tá vendo a carinha aí, ó? É a carinha muitas vezes que vocês fazem, tipo, pô, Mateuzinho, não fala isso. O que é isso? Então, e agora? Como que eu vou fazer? Para que eu identifique se duas proteínas desempenham a mesma função, eu tenho que analisar os seguintes pontos. Para isso, elas devem ter o mesmo número de aminoácidos, a mesma quantidade de aminoácidos, os mesmos aminoácidos. E estes devem estar obrigatoriamente na mesma ordem, na mesma sequência. E essa proteína deve ter a mesma estrutura. Galerinha, eu obrigatoriamente tenho que levar isso em consideração. Duas proteínas desempenham a mesma função quando elas têm os mesmos aminoácidos, na mesma sequência, na mesma quantidade e determinando a mesma estrutura. Se uma dessas condições falharem, eu já não tenho proteínas, já é uma outra proteína com outra função. Atenção! Questões de vestibular muitas vezes trazem uma determinada ação. Ele fala assim que duas proteínas que têm tantos aminoácidos, tal, ele pergunta se é a mesma proteína. Cuidado! Para ser a mesma proteína, ele tem que seguir esses elementos, ok? Qualquer alteração altera a proteína, ok? Lembra, toda proteína é produzida com um objetivo. Mas agora, que cargas d'água é essa estrutura da proteína que eu não falei ainda? É isso aqui, ó. Como são determinadas e como são as estruturas da proteína? Eu tenho 4 tipos distintos de estruturas proteicas. Eu tenho a proteína de estrutura primária, que nada mais é do que uma sequência linear de aminoácidos, um aminoácido atrás do outro. Eu tenho proteínas de estrutura secundária, que nada mais são do que um arranjo espacial de aminoácidos próximos entre si. E isso acontece graças às ligações de hidrogênio, que são ligações, que são facilmente rompidas, por exemplo, por variações de temperatura e pH. No caso da estrutura secundária, é como se ocorresse uma helicoidização. Ela vira uma hélice em relação à estrutura primária. Nós temos a estrutura terciária. A estrutura terciária é determinada por interação de várias partes da cadeia entre si. Nesse caso, além de ligações de hidrogênio, nós vamos ter ligações de sulfeto, bem como a inserção de grupos M, de grupos externos, como, por exemplo, sais minerais formadores de proteínas. E ela já atinge o seu formato tridimensional. Ela surge pelo um enovelamento, ok? Da cadeia polipeptídica. E a estrutura quaternária é a estrutura formada pela união de mais de uma cadeia. São várias cadeias unidas, ok? Mais de uma cadeia, várias cadeias unidas. Tanto que, ilustrativamente, nós temos uma primária sequência linear, uma secundária já tem uma forma de hélice graças às pontes de hidrogênio, uma junção, um enovelamento numa estrutura terciária e várias formando, deixa eu apagar isso aqui para vocês observarem, várias formando uma única cadeia, estrutura quaternária, ok? Se eu alterar qualquer estrutura, eu vou ter um problema. Essa alteração me gera um problema chamado desnaturação. O que é a desnaturação? É a alteração
espacial da proteína por conta de fatores externos, como, por exemplo, temperatura e pH. Temperatura e pH alteram a estrutura espacial. Elas provocam essas alterações da molécula que elas se desenrolam e mudem a conformação original. Galera, uma proteína quaternária, quando sofre desnaturação, ela volta a ser uma estrutura primária. Uma estrutura terciária, quando sofre desnaturação, ela volta a ser uma estrutura primária. Uma estrutura secundária, quando sofre desnaturação, volta a ser uma estrutura primária. Ela desenrola, ela volta à estrutura original. Ah, Mateuzinho, e aí? E daí ela perde a função. Por que ela perde a função? Ela torna-se inativa. Lembra? A proteína é produzida com um objetivo? Então, esse objetivo é específico. Se eu altero aquela produção, se eu altero aquela estrutura, ela faz com que ela perda a função. Então, a desnaturação é um processo assim. Nós observamos a desnaturação, por exemplo, quando você, por variação de temperatura, quando você cozinha o ovo. A clara do ovo é a albumina, é proteína pura. Ela tem aquela parte translúcida, gelatinosa. Quando você cozinha, você aquece, você rompe as ligações de hidrogênio. Ao romper as ligações de hidrogênio, você promove a desnaturação. Ela fica aquele aspecto branco e rígido. É uma proteína desnaturada. A fabricação de queijo, aquele queijo branco, fresco, ela é uma desnaturação por variação de pH. Quando você reduz o pH, né, por processos de fermentação, por exemplo, fermentação lática, por exemplo, aumenta o ácido diminui o pH, as proteínas do leite, como por exemplo a caseína, elas coagulam, elas desnaturam e formam aqueles grumos. São experimentos muito fáceis de vocês fazerem em casa. Pega um pouquinho de leite, jogue vinagre no leite e você vai observar o que vai acontecer, ok? Para finalizar aqui, ó, vamos fazer um exercício aqui, ó. Analise a figura a seguir que mostra a mudança da estrutura terciária de uma proteína enzimática. Essa modificação de condições às quais ela está exposta. Proteína na forma original, totalmente enrolada, proteína modificada. Observe. O que aconteceu? Essa mudança é chamada de saturação? Não. Renaturação, Mateuzinho, o que é isso? Saponificação, está produzindo um sabão? Não. Floculação, não. Está acontecendo desnaturação, que pode causar alteração pode ser causada por alteração da temperatura do meio. Alternativa correta, alternativa E. Ok? Galera, dá uma lida, dá uma estudada, observe as proteínas, elas vão estar presentes muito em toda a biologia para vocês, ok? Eu volto na próxima aula, vocês aguardem o videozinho aí, que eu vou falar sobre uma proteína específica, as enzimas. Guardem que nós vamos falar sobre as enzimas, ok? Um beijo, lembra lá, bio é vida, Mateuzinho com vocês, um beijo e até a próxima.